Mulher mais votada em Santa Catarina este ano, a deputada federal eleita Caroline de Toni, do PSL, quer levar as ideias conservadoras para o Congresso Nacional. Ela é entrevistada desta terça-feira no Cabeça de Político. Deputada, a senhora estava participando daquelas manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015, foi candidata a vereadora, agora é deputada federal. Como foi essa sua trajetória? Como a senhora se imaginava lá atrás, quando estava fazendo as manifestações, que chegaria a ser deputada nesse momento? Então, a minha trajetória começou como uma cidadã comum, indignada com o que estava acontecendo, né? Eu tomei consciência da situação por ser aluna do professor Olavo de Carvalho, né? E a partir daí eu adotei como uma conduta não ser omissa mais diante daquilo que eu visse de errado, né? Então, em 2014, protocolei o primeiro pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Aí, na sequência, vieram só que o Cunha arquivou, né? Então, na sequência, vieram as manifestações contra a corrupção em todo o Brasil e nós lideramos esse movimento em Chapecó. A maior manifestação reuniu 25 mil pessoas. Aí, na sequência, o nosso grupo, que era da sociedade civil organizada, reunia cidadãos comuns também, né, com suas profissões na iniciativa privada, nós nos reunimos e pensamos, vamos lançar um candidato a vereador para ser algo diferente da política tradicional. E eu era a pessoa que na época tinha disponibilidade, em 2016, né, então concorri a vereadora, fiz uma campanha assim, eu praticamente não fiz campanha, só nas 2 últimas semanas visitei algumas empresas de manhã, porque eu sou advogada, tinha que trabalhar no escritório à tarde. Gastei R$365 em recursos próprios, né, porque eu tenho essa ideia de que política não se faz com dinheiro, mas com ideias, né. E fiquei como primeira suplente na época. Não assumi em nenhum momento naquele ano que fiquei na suplência. E eu queria ter protocolado o projeto de escola sem partido em Chapecó, né? Mas os vereadores não abriram para eu entrar. Eles têm medo, o político tradicional tem medo da renovação. É por isso que a senhora deixou o PP e foi para o PSL? Um dos motivos foi esse. E aí depois surge então essa oportunidade, fui para Brasília, acompanhei pessoalmente quando o Bolsonaro migrou de partido. E aí quando o Lucas assumiu o partido, ele me convidou para ser vice-presidente estadual e aí começamos a fazer um trabalho no Grande Oeste, né? A minha campanha física foi basicamente distrital, fiz só no Grande Oeste, né? Visitei mais de 30, 40 cidades por aí. Mas na internet, então, nós apostamos realmente nessa renovação política e fizemos bastante... Essa votação que a senhora teve, impressionante, a mulher mais votada. Então, eu não imaginava, né? Nós trabalhamos sempre com no aspecto, assim, de não sermos políticos, né? De virmos com essa proposta da renovação, né? E as propostas do Bolsonaro são muito similares ao que a gente pensa, então as minhas 32 propostas, eu tinha um folder de propostas, né, são bem parecidas tanto no âmbito da educação, segurança pública. Então nós investimos bastante nessa questão de trazer um slogan forte, por exemplo, a candidata mais à direita do estado de Santa Catarina, porque eu praticamente me considero a única candidata de opinião realmente dentre os federais eleitos, do PSL e também dos outros partidos. A senhora falou que foi aluna do professor Olavo de Carvalho. Como que se deu essa aproximação e que tipo de curso vocês fizeram? Então, em 2006 eu conheci o professor Olavo por meio dos seus artigos na internet e em 2009 ele lançou o curso online de filosofia, que é um curso... não é só filosófico, né? Ele também traz muitas questões existenciais, porque o Olavo é um filósofo que ele tenta trazer a unidade da consciência para a unidade da realidade. Então, ele é um filósofo muito realista também, sabe? E ele traz esse senso de fazer o bem, de ser uma pessoa correta. Então, todas essas... E também de descobrir, por exemplo, a hegemonia da esquerda no Brasil nas últimas décadas. Então, ele desvelou tudo isso. Nós podemos dar bastante o crédito da vitória do Bolsonaro ao professor Olavo de Carvalho também, porque ele que meio que desvelou esse monopólio esquerdista na mídia, né? Por exemplo. A senhora foi presidente do MBL em Chapecó. A senhora ainda é ligada ao movimento Brasil Livre? Então, pretende se alinhar aos deputados eleitos que estão nesse movimento? Então, a minha participação no MBL, ela se deu por uma razão bem específica. Lá em Chapecó nós tínhamos um grupo unido, né, da sociedade civil organizada e tinham alguns movimentos que quiseram ser representados em vários municípios. Então eu representei o MBL por 1 ano e pouco, a Fábio Funk representou o Vem Pra Rua e a Daniela Rainer representou o Chapecó e Brasil contra a Corrupção, mas nós éramos um grupo só. E como tinha essas divergências assim ideológicas, né, até porque eu sou
aluna do Olavo e eles tiveram uma certa rixinha num determinado momento, eu optei por ficar com o professor e abandonei o movimento. Fiquei em torno de 1 ano com o movimento e depois das divergências acabei abandonando o movimento. A senhora citou o Escola Sem Partido, que a senhora queria apresentar como vereadora em Chapecó e não teve essa oportunidade. Vai ser sua principal bandeira em Brasília, essa questão do não ter partidarismo na educação? Olha, uma das bandeiras são essas, mas como a maioria dos deputados do Bolsonaro já vão apresentar essa bandeira e acho que vai ter uma força natural, uma das bandeiras vai ser essa questão da educação brasileira, né, de melhorar os índices dos alunos, porque nós tiramos os piores lugares nos testes internacionais, hoje em dia se dá muita ideologia e pouca matéria, né? A educação deve vir da família, na nossa opinião, né? Mas eu vou ter várias outras bandeiras, né? Por exemplo, a questão do agronegócio, né? Na minha região ali do oeste de Santa Catarina, que é de onde eu vim, o agro é muito forte. Ali nós alimentamos praticamente o mundo, o oeste de Santa Catarina. E hoje nós temos aí essa pauta, né? Nós precisamos ter um maior livre mercado, menos impostos, desregulamentar um pouco o setor que é muito hoje engessado, né, pelo Estado brasileiro. Então essa é uma outra pauta. A segurança pública está entre as principais pautas também. Enfim, são várias questões, né, que nós temos o compromisso perante o eleitor e foi isso que eles quiseram, né? Então eu acho que o fato de eu ser uma candidata de opinião e realmente dar o recado claramente fez com que me adotassem. Então, por exemplo, a minha campanha, né, fiz 109.663 votos, né, sendo a mulher mais votada e a quarta no geral. E se você for ver minha prestação de contas, eu gastei R$60 mil na minha campanha, né? Enquanto que, digamos, a outra mulher mais votada, que é de outro partido, ela ganhou de fundo partidário R$2 milhões. Então, eu acho que eu represento, sim, a nova política justamente por ter essa opinião e porque o povo catarinense na sua maior parte, conservador, né? Isso é nítido, tanto que o Bolsonaro, em todos os vídeos que ele gravava com o pessoal de Santa Catarina, ele falava. Santa Catarina foi o primeiro estado a me dar o primeiro lugar nas pesquisas, né? Mostrando a nossa vocação conservadora do nosso estado, né? Muitos dos eleitos, a senhora também faz parte disso, batiam muito na tecla da antipolítica, da nova política. Como é que vai ser agora que vocês vão ser os políticos? Não tem medo dessa metamorfose? Então, isso é uma questão muito importante porque realmente, né, é muito fácil ficar de fora e criticar, né, também. Mas eu acho que a nova política, ela representa um compromisso com a real vontade do povo, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro ficou 30 anos no Congresso, mas ele representa essa nova política porque ele não se corrompeu, ele não foi citado em nenhum esquema de corrupção. Então, quando ele surge aí do ostracismo da Câmara de Deputados, do baixo clero da Câmara de Deputados, para ser o candidato a presidente, ele vem com essa bandeira da renovação e realmente as pessoas compraram por quê? Porque ele traz os valores dos cidadãos. Então, eu acho que se eu manter, e eu e os outros deputados que representam a renovação, mantivermos a nossa conduta reta, com ética, moral e representando realmente a vontade dos cidadãos, a gente vai sim representar a nova política, mesmo sendo político, né? A senhora pode ser candidata a prefeita de Chapecó daqui a 2 anos? Então, o pessoal lá do Oeste, eles têm, por conta da votação, né, eles estão me sondando a respeito disso, mas o meu compromisso são com os 109 mil eleitores, né, e que apostaram que eu ia estar nos debates das grandes pautas nacionais, né. A minha vontade é permanecer como deputada federal, mas na política a gente sabe que o cenário às vezes muda de um dia para o outro, quem dirá daqui 2 anos, né, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente nunca pode fechar as portas, mas em princípio eu pretendo permanecer como deputada federal mesmo. Bom, deputada, obrigado pela participação aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade e boa sorte em Brasília. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho também, porque eu acompanhei a tua lista por futuros eleitos e você acertou mais uma vez. Então, é uma grata satisfação estar aqui conversando contigo e também com os eleitores.